Dia oficial para toda a turma, para a gente dar início à nossa quarta aula de História da Enfermagem, tá bem? E hoje o tema que eu trouxe para vocês, para a gente abordar aqui, seria o desenvolvimento da educação, né? E a educação voltada para a enfermagem já aí a partir do século XIX, que é quando surge aí um grande interesse, é quando muda o cenário, né? Ontem a gente viu que depois da guerra em que a Ana Nery participou, as coisas mudaram um pouco o cenário no Brasil. Então, a partir do século XIX, a enfermagem passa a ter uma escola específica para ela e um ensino voltado para mulheres. Então, aqui no Brasil, a organização da enfermagem ela vem lá do período colonial e se estende até o século XIX. Toda aquela raiz nightingaliana, toda aquela raiz de Ana Nery, ela vem sendo ali, analisada, observada e constantemente adaptada para melhor, né? Institucionalizando sempre o atendimento e trazendo sempre as melhorias na qualidade do ensino e no aprendizado. Então, o cuidado com o doente, a gente já viu que era exercido na maioria das vezes pelos escravos, porque eles auxiliavam os jesuítas, que eram as pessoas que faziam esse cuidado pela fé, né, pela devoção e pela caridade. E os jesuítas, além da função deles, né, nas igrejas, eles também exerciam aquela função dos médicos e função de enfermeiros. Então, a própria igreja, ela dava esses conhecimentos científicos para esses padres e freiras, para que eles pudessem, né, na sua trajetória diante as comunidades pequenas, mundo afora, que eles pudessem assistir também a população, não só no quesito fé, mas também no quesito cuidado e saúde. Só que no século XIX, o Brasil ele instaurou algumas medidas de proteção referente à maternidade, né? Criando as salas de parto. Lembra quem foi ontem? O José Bonifácio, ele cria essa política para tirar as mulheres da assistência ineficaz, inadequada do parto domiciliar, naquela época, tá, gente? Hoje o parto domiciliar voltou com uma atenção diferenciada. Porém, naquela época a assistência era precária. Então, José de Bonifácio, ele cria leitos específicos onde as mulheres pudessem ser assistidas por parteiras com conhecimento científico, né? E aí as mulheres aderem, na verdade, a essa cultura do ir até um local específico para parir, né? Em busca de um melhor atendimento, em busca de uma melhor assistência. E em 1832 foi organizada e criada a primeira Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde funcionava também a Escola das Parteiras. Por muito tempo, a classe das parteiras ela fez parte da enfermagem, porém ela era separada, era um curso diferente. Né? Você ingressava na área da enfermagem e para ser parteira era um outro curso. Não necessariamente você precisava fazer enfermagem para ser parteira. Né? Você obtinha os conhecimentos relacionados à fase ativa do trabalho de parto. Depois, esse conhecimento ele foi agregado à faculdade de enfermagem e hoje todo enfermeiro é capaz de realizar partos. Assim como a profissão das parteiras, ela foi sendo extinguida no sentido de que não se formam mais parteiras. Hoje em dia você se forma em enfermeiro ou você se forma em técnico de enfermagem e faz uma especialização para a sala de parto, né? Então você começa a acompanhar as mulheres em evolução. É isso que acontece, mas a formação parteiro, ela foi extinta no Brasil, bem como a formação auxiliar de enfermagem. Hoje você só tem o técnico em enfermagem. Então vamos lá. Já no século XVIII, né? No século XIX, desculpa, o Brasil é acometido pelas doenças infecto-contagiosas. Aí a moeda começa a virar, porque o governo ele cria serviços públicos e as vigilâncias nos portos.
é quando a gente começa a falar de revolta da vacina, né? A revolta da vacina no Brasil ocorreu em 1904 e foi estabelecida por Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz era um médico, cientista, pesquisador, que estava à frente do seu tempo. Então, ele observava o comportamento populacional, né? Ele observava a evolução clínica da doença. Então, ele começa a estudar antígenos e anticorpos para tratar a doença. Aí você imagina, nós estamos em pleno século 21 e a gente está ouvindo algumas situações em torno das vacinas, né? Principalmente agora na vacina contra o Covid. Você imagina lá em 1904, né? Hoje, a história que a gente ouve, né, das pessoas que estão com receio de tomar vacina, é que a vacina tem efeitos colaterais, eu não sei qual é a eficácia, eu não sei quais são os efeitos colaterais, a pesquisa não terminou, enfim, a gente vai ouvindo um monte de coisa. Hoje todo mundo tem acesso à informação e isso tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo. O lado positivo é que a gente pode vasculhar a história, pesquisar a eficácia das vacinas comprovadas no Brasil, né, e tomar posse de uma vertente de uma verdade. Mas também tem um lado negativo, que é muita informação sem o filtro científico, né, da coisa, muita informação que nem sempre é verdadeira, circulando, né? E o chamado dessa informação não verdadeira é muito mais atencioso, é muito mais interessante do que o chamado de uma notícia que é verdadeira. Então a gente fica nessa corrente, né, de alimentação de expectativas, tanto benéficas quanto maléficas. Imagina você em 1904. A história que surgira lá era que o governo queria se livrar das pessoas que estavam amontoadas nos postos, ou nos portos, né? Porque portos como Alemanha, Bélgica, Europa como um todo, não queriam mais atracar no Brasil. Porque lembra da peste bubônica, que assolou a metade da Europa? Então, quando eles chegavam no Brasil, eles tiveram que mudar toda a estrutura de higiene e tudo mais. Mudou toda a estrutura portuária e todo o jeito de navegação, todo um hábito, né? Toda uma cultura. E aí, quando eles chegam no Brasil, eles se deparam com aquela cena que eles viam lá atrás, que dizimou metade da Europa. Então, eles começaram a cobrar do governo brasileiro, né, iniciativas nesse quesito de organização e estruturação portuária. Do contrário, eles não atracariam mais no Brasil. O Brasil estava em expansão, em desenvolvimento, necessitava daqueles acordos. Quando a população começa a adoecer, né, aqui no Brasil, de cólera e outras doenças infecto-contagiosas, Oswaldo Cruz, né, chamado pelo governo da época, resolve começar a estudar. E ele vai desenvolver alguns antígenos e anticorpos, é quando a gente começa a falar sobre vacina, e ele traz isso à disposição da população. Só que naquela época o exército batia a porta, você era vacinado à força e acabou a conversa. Então as pessoas imaginavam o quê? Eles querem tirar a gente dos portos e querem devolver gente para a área rural, para a área afastada da cidade. Então eles vão matar todo mundo com essa pistola, porque era uma pistola, né? Quem aqui já viu a pistola da aftosa? Lembra muito, o cilindro da vacina era de vidro. Então as pessoas se revoltavam, fugiam, saíam correndo. E aí várias pessoas foram vacinadas, várias doenças foram controladas, a maioria delas hoje erradicadas no Brasil, né, com a eficácia da vacina. E até hoje a gente tem a Fundação Oswaldo Cruz e a fundação, que é a Fundação Fiocruz, né? Então a gente sabe que é uma fundação séria, que é uma fundação que sempre estudou e que sempre buscou, né, medidas de conforto no geral para a população no controle das doenças. E aqui, ó, em 1920 é criado então um Departamento Nacional de Saúde Pública, né? A gente vem observando que ao longo da história
o que só era público porque era a caridade da Igreja Católica ou a caridade de algumas pessoas que tinham posses naquela época, né? Ninguém pensava numa saúde para o todo. Então a gente começa a ouvir falar numa saúde aqui, ó, pública, a partir de 1920. Né? E aí quem foi o precursor foi o Carlos Chagas. Então ele traz essa reorganização para o serviço de saúde. Então aqui, ó, em 1920 começa uma nova política de atendimento, né? É quando ele estende a saúde para todos. Só que aí na era Vargas só tinha direito à saúde quem tinha registro de trabalhador, porque os CAPs e IAPs eram separados, né? O público trabalhador se organizou e separava o valor do seu salário e deixava guardado para quando ele precisasse de um serviço médico ele conseguir, ele ter acesso. Então ficava lá esse dinheiro guardadinho e esse dinheiro mantinha um hospital, só que só tinha acesso a esse hospital pessoas que trabalhavam de carteira assinada. Depois de um tempo, o governo observou que aquele modelo, né, de repasse estava dando certo, porque as pessoas conseguiam manter, né, uma boa estrutura a nível de saúde e eles conseguiam, era um sistema que se mantinha. E aí o que foi que o governo fez? Começa a recolher esse imposto, fica sob tutela do Estado, que antes não era sob tutela do Estado, traz esse dinheiro para a tutela do Estado, estabelece algumas políticas, né? Continua retirando do contribuinte, porém estabelece que é para todo cidadão brasileiro. Surge então o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, assim, já começava-se a falar em saúde pública lá em 1920, quando o Oswaldo Cruz ele começa a organizar um serviço para que ele pudesse levar assistência para mais pessoas, inclusive pessoas que não podiam pagar, né? Porque ele também precisava se manter, ele precisava se subsistir. O Brasil era um país muito caro de se viver, né? Então as pessoas costumavam a roubar o serviço dos outros, né? Então era o serviço escravo. Para poder se manter no poder. E era muito complicado para quem era médico naquela época, porque tinha a questão ainda voltada para a caridade e muitas das pessoas não conseguiam pagar. Tá aqui uma fotinho, né, do Oswaldo Cruz. E logo aqui embaixo, uma fundação do Carlos Chagas. Uma foto, desculpa, do Carlos Chagas. Então, olha só, a Cruz Vermelha, né? Quem foi a precursora da Cruz Vermelha aqui no Brasil? Foi a Ana Nery. Quando ela vai para a guerra e ela desenvolve o seu papel na guerra, ela está levando a Cruz Vermelha, ela leva o socorro, né? Só que aí foi reformulada e instalada no Brasil no ano de 1908, bem depois da guerra, né? E ela teve como primeiro presidente o médico Oswaldo Cruz. Então a gente começa aí a ouvir falar e mais uma vez a Igreja Católica tem uma participação importante, porque a maioria dos participantes da Cruz Vermelha que conseguiam viajar a longas distâncias, que conseguiam chegar até a população mais necessitada, estavam ligados aos cargos das igrejas, né? Porque eram pessoas que tinham que abrir mão de muita coisa na vida para poder chegar até lá. Então aqui no Acre, por muito tempo, tinha uma fundação que erradicou a cólera infantil, erradicou a fome e erradicou principalmente algumas doenças como parasitoses e verminoses, né, nas crianças, e fazia o acompanhamento nutricional. Então a gente lembra assim muito desse acompanhamento da Cruz Vermelha a nível de Acre, né? Eles tiveram uma importante colaboração através da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, aquela situada ali no centro, né? Então eles tinham um centro médico de atendimento e eles levavam assistência com medicamentos, serviços de saúde no geral, né? Coisa que naquela época era muito difícil para a população como um todo. Então eles começam aí a viajar, né, com o presidente Oswaldo Cruz para levar saúde, e não apenas mais em cenários de guerra, mas em todo e qualquer cenário de vulnerabilidade, tá bem? É isso que a Cruz Vermelha faz. Hoje a Cruz Vermelha ela tem um novo nome, né? Foi colocado nela Sem Fronteiras, Saúde Sem Fronteiras, né?
Mas as pessoas adoram dizer que é Médicos Sem Fronteiras. Não, é Saúde Sem Fronteiras, tá bem? E não é só médico que vai lá, não. Que é a Cruz Vermelha Brasileira. Então vamos lá, as primeiras escolas de enfermagem, né, no Brasil. A gente já sabe que a lâmpada simboliza o momento em que Florence Nightingale começa a fazer a vigilância noturna, né, do paciente. Então aqui ó, a lâmpada pra gente é a luz, e essa luz representa a luz do conhecimento. Quanto mais nós conhecemos enquanto enfermagem, melhor é a nossa assistência e mais coerente é a prestação dos nossos serviços, porque a gente faz ciência. Tá? Então, essa luz representada, né, naquele momento com Florence Nightingale, era uma forma dela vigiar os pacientes dela, né, de uma forma mais holística, uma forma mais generalizada. Hoje nós já temos a luz elétrica, né? Então a lamparina ela continua representando um marco importante da observação do nosso paciente, só que essa observação ela passou a ser clínica, com embasamento teórico científico. Aí lembra daquela primeira escola de enfermagem brasileira lá, que teve o nome de Alfredo Pinto? Ela é a mais antiga escola. Ela foi datada de 1890, né? Ela vem aí com o modelo nightingaliano e vem com o modelo Ana Nery. Depois foi criada a Escola da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro e ela teve como foco atender as necessidades, né, perenes da Primeira Guerra Mundial, que foi datada em 1916. Então, várias pessoas elas foram recrutadas, né, pessoas com conhecimento na área da saúde, foram recrutadas para as Forças Armadas, né? E até hoje a gente tem o Corpo de Saúde das Forças Armadas. Então, quem aí está pensando em aderir ao Exército, para os homens é bem mais fácil, né? Mas tem Marinha, tem Aeronáutica e tem o Corpo de Saúde. Você pode ingressar direto no Corpo de Saúde. A PM também, a Polícia Civil também, né? Oferecem esses cargos ali, estão voltados para a policlínica. Então, você pode fazer um concurso específico para a área militar, voltado para a área da saúde. E aí, quando tiver cenário de guerra e tudo mais, você tem os conhecimentos militares, mas também tem os conhecimentos, né, voltados para a área da saúde. Então, você vai para um cenário como esse, prestando uma assistência de saúde para os soldados feridos ou para os soldados em abalos, né? Então, vem aqui, ó, a Escola Ana Nery foi datada em 1923. Ela tinha alunas muito dedicadas, né? O sistema aqui de quartel para enfermagem é indiferente, porque é um curso muito rígido, né? Exerce e estabelece algumas medidas de comportamento, né? Algumas medidas de políticas preparatórias. Então, é um curso que estabelece horário para entrar, horário para sair, né? Então, tem toda uma questão ali por trás desse regime de regra e de ordens. Então, para a gente, o serviço militar, ele chega aí agregando, mas ele não traz grandes mudanças para o nosso perfil enquanto enfermagem, né? E aí, depois, surge a Escola de Enfermagem Carlos Chagas. A Escola de Enfermagem Carlos Chagas ela foi datada de 1933 e ela foi a primeira a diplomar as religiosas no Brasil, né? Porque as freiras elas já desenvolviam esse papel, mas elas não eram reconhecidas. E aí, quando chega a Escola Carlos Chagas, ele diploma também as religiosas, tá? Não só mulheres que queriam estudar, mas também as religiosas. Então, a Escola de Enfermagem Luiza Merilac foi datada em 1933, é a mais antiga escola de religiosas no Brasil. Então, aí a Escola das Freiras, ela cria um curso de enfermagem em que freiras, né, em que as celibatárias, as religiosas, noviças, elas pudessem estudar sem sair dos ares do convento. Então, esse movimento aí importante veio depois de Carlos Chagas e, consequentemente, surgiu uma escola de enfermagem voltada para as freiras.
Aí teve uma escola, a Escola Paulista de Enfermagem, que ela veio em 1939 e ela teve o início do curso de pós-graduação em obstetrícia. Lembra que eu falei para vocês que depois de um tempo agregou o conhecimento das parteiras, a grade da enfermagem? Então foi a partir de 1939 que as enfermeiras fizeram uma pós-graduação, ou seja, elas acessaram o conhecimento da obstetrícia também. Né? Você não necessariamente precisava ser enfermeiro para ser uma parteira, mas depois de um tempo você precisava ser enfermeira e depois fazia uma extensão em parto, tá bem? E até hoje é assim. Enfermeiro faz parto? Faz, mas tem os enfermeiros específicos para isso, né? Que é um enfermeiro que faz uma pós-graduação em saúde da mulher e do neonato, que inclusive é a próxima matéria de vocês. Então aqui surge a primeira escola de enfermagem da USP, que foi datada em 1944, a qual faz parte das universidades de São Paulo. Né? É o curso de enfermagem na graduação a nível de faculdade é o mais antigo e inclusive o mais almejado pela turma de enfermagem. Aqui, a Associação Brasileira de Enfermagem é a ABEM. A ABEM ela tem um site específico, assim como todas as associações, né, de grupos de trabalho no mundo todo. Então, na enfermagem não é diferente. A gente tem a ABEM, que é a Associação Brasileira, né, a nível nacional. Quando a gente quer buscar alguma informação mais precisa, alguma informação mais coesa, a gente pode fazer uma busca aqui dentro do site da ABEM, né? Eu prefiro o site do Corém-Cofem, né? Mas a maioria dos meus amigos prefere o site da ABEM, porque a ABEM está voltada mais a nível mundial, né? Então a gente tem uma visão de como que é no Canadá, como que é nos Estados Unidos, como que é na Índia e como que é aqui no Brasil, né? Então é uma fonte de pesquisa muito rica, que tem muito da nossa história lá dentro. Então, ela foi fundada no dia 1º de agosto de 1926 e teve a denominação Associação de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, que é a ABEM. É uma entidade do direito privado sem fim lucrativo de caráter científico e de caráter assistencial, né? Hoje você pode navegar dentro do site da ABEM que você vai encontrar informações de uma gama de conhecimentos absurdo. Então, quando você está na dúvida sobre serviço de enfermagem, sobre alguma atribuição, busca dentro do site da ABEM, porque é a nossa associação, é a nossa sociedade. Quais são as finalidades da ABEM? Congregar os enfermeiros e técnicos de enfermagem, incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes, promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos integrantes de enfermagem do país, promover a integração às demais entidades representativas da enfermagem na defesa dos interesses da nossa profissão. Então é muito legal que a gente conheça a plataforma da ABEM, é muito interessante que a gente desenvolva as políticas e as premissas, né, que estão inseridas dentro da ABEM, para que a gente possa crescer profissionalmente, moralmente e cientificamente. Sistema COFEM e CORENS, né? Como que funciona? Em 12 de julho de 73, por meio da Lei 5.905, foi criado o Conselho Federal e o Conselho Regional de Enfermagem. Ele tem vinculação com o Ministério do Trabalho e com a Previdência Social. Qual é a finalidade do COREN e do COFEM? Como objetivo primordial a fiscalização do exercício legal da profissão, né? E aí ele estabelece uma carteira com o número de identificação profissional. Essa carteira tem uma anuidade, né? Para você tirar essa carteira, você precisa apresentar o certificado do técnico em enfermagem ou certificado da graduação em enfermagem. Você leva todos os seus documentos pessoais. Tem uma pasta funcional. E aí essa pasta funcional é a nível nacional. E aí você vem com um documento de identificação com cédula C, uma cedulação de apresentação. É como se fosse a sua identidade. Na verdade, é a sua identidade profissional. E todo ano você paga uma taxa para exercer a sua profissão.
Então, o Corém e o COFEM fiscalizam e zelam pela qualidade dos profissionais de enfermagem. Então, ela fiscaliza se quem está atuando como enfermeiro ou como técnico de enfermagem tem o registro profissional. Ela zela pelo ensino, né, pela premissa do ensino. Tanto que lá, é porque agora com a pandemia está tudo fechado, mas lá tem vários cursos e sempre que a gente podia, né, o CTEAC se fazia presente nesses cursos, porque aqui são várias escolas, então a gente ficava de olho na nomenclatura dos cursos, né, no calendário, e levava os nossos alunos para participar de maneira gratuita, principalmente no período de maio, né, que é um mês destinado à Semana da Enfermagem, então eles trabalham o mês inteiro com vários cursos e até mesmo no site, né? Vários cursos online gratuitos que a gente pode aí trabalhar e se especializar lá dentro do site do Corém e do COFEM. Algumas vezes você paga uma taxa mínima para impressão de certificado, né? Mas são valores simbólicos. Olha só, aqui a gente tem a simbologia da enfermagem. Aqui, ó, o símbolo do enfermeiro, né? Então, a gente tem a lamparina, que a gente já sabe o que significa, a cruz vermelha, que é o socorro imediato, e a cobra simbolizando o conhecimento. Já que no curso técnico de enfermagem a gente tem a lamparina, simbolizando também, né, a luz, a busca pelo conhecimento, o socorro, a prestação de serviço, e a seringa denominando o fazer, né? Então, o técnico de enfermagem é aquele profissional que conhece o fazer, tá bem? Então, ele tem essa visão da praticidade. Ele chega e executa a intervenção. E o que difere o técnico de enfermagem para o enfermeiro é a sistematização na assistência, que o enfermeiro ele tem a obrigatoriedade de sistematizar a assistência. O técnico de enfermagem tem a obrigatoriedade de executar a sistematização. Essa é a principal diferença que a gente tem. A pedra, né? O verde, ele simboliza a esperança, a saúde. Então, a gente escolhe como cor do curso da enfermagem, cor do curso das ciências ligada à prestação de socorro, a pedra que simboliza a esperança, a cor, né? O verde da saúde simboliza a esperança. Alguém tem alguma dúvida em relação à aula de hoje, em relação a esse assunto? Que a gente fecha hoje aqui